que é o contato com a família, com os pais. Que muitas dessas situações talvez aconteçam pela pressão familiar, pela pressão dos pais. No alto nível, a pressão maior é patrocinadores, a imprensa, a torcida. Na base, embora clubes de ponta ainda tenha essa pressão, né? Mas ela é menor. Porém, quanto mais na base da pirâmide, escolinhas, clubes sociais, projetos sociais, a pressão maior ali talvez seja o pai e mãe que foi atleta ou que quis ser atleta e não conseguiu se tornar atleta e joga toda a pressão na criança. Mas você vai ser atleta, e ainda mais aquele que destaca, ou aquela que se destaca. Vai ser a aposentadoria do pai, por exemplo, né? E aí, muitos pais pressionam, que não entendem o trabalho do treinador, vê o futebol na TV e quer ir lá reproduzir como um torcedor. Acredito que vocês já devem ter vivenciado situações assim. Que bom que, por um lado, tem alguns pais conscientes que procuram saber e entender, mas é uma batalha, né? Eu queria saber de vocês como que é essa experiência e como que vocês lidam com esses pais, com esses familiares. Eu acredito muito que entra nessa especialização precoce que a gente disse aqui, que é muito comentado também em vários âmbitos, mas os pais estão correndo um sério risco de, com a cobrança exagerada, criar um desânimo sobre o esporte. Então, o atleta que é cobrado exageradamente, em algum momento aquilo ali para de ser prazeroso. Quando eu não estou jogando bola, eu não sou cobrado pelo meu pai, porque às vezes é um bom aluno, às vezes é uma criança que não dá problema em casa. E quando eu estou jogando, eu sou cobrado de forma exagerada. Se eu tirar o futebol, talvez eu tenha uma vida comum, como as outras crianças do bairro, as crianças da escola. Que a vida de um atleta de base, um atleta, né, assim dizer, um aluno, se colocar até as idades iniciais ali, é uma vida diferente das crianças do entorno dela. Ela sofre algumas outras pressões, mesmo que os pais sejam os mais entendidos das formas de abordagem com a criança. E ter essa precocidade, o pai que chega ao ponto de, assim dizer, dedicar a vida só a esperar que o filho vire jogador, está correndo um sério risco de que o filho, se não virar jogador, não tenha Abandona o esporte. Abandona o esporte, que também não tem se preocupado pouco com o desenvolvimento do caráter da pessoa em si. E eu acho isso muito perigoso. Apesar de que a gente vê com frequência, mas não é o que a gente gostaria de estar vendo e não é o que a gente incentiva que os pais façam. Buscar conhecimento, para mim, é sempre a saída. Se você perceber algum sinal, um pai que percebe um sinal que está exagerando, pergunta para uma pessoa, em consulta com alguma outra pessoa, como está sendo o comportamento. Às vezes a pessoa está esperando só uma brecha para dizer que está exagerado, entendeu? É interessante. E esse assunto é muito complexo, cara, porque falar de pai no Brasil, o Brasil é uma nação despaisada, né? A característica da família brasileira é a ausência do pai. Sim. Então, assim, é um assunto extremamente complexo e assim, o que eu vejo, cara, para mim é nítido, sabe? Quando eu chego para dar treino e na sequência das competições, no final do ano, eu acho que eu consigo, sem conhecer, apontar e com um acerto de 90%, qual menino que tem pai em casa e qual menino que não tem. Para mim é nítido, sabe? Os meninos que têm pai e os meninos que não têm pai. Visto isso, o meu lado, cara, de treinador que mais precisa evoluir hoje para mim, é o meu relacionamento com os pais no sentido de conhecer a história do menino. Conhecer o contexto do menino. Eu tenho muita dificuldade. Hoje, minha categoria sub-14 é muito grande. Muito grande, muito grande. Não estou justificando, mas é um lado que eu gostaria muito de conseguir encaixar na minha rotina. Sim. De ligar. Sabe, era um hábito lá no Minas Tênis Clube, a gente tinha 3 faltas, a gente ligava pro pai para saber por que o menino tava faltando. E eu perdi esse hábito e eu acho fundamental. Com relação à pressão dos pais, o que eu percebo e enxergo é quando o seu menino vai fazer uma aula de inglês, você fica pressionando ele para ele ser o melhor professor de inglês do mundo? Na escola mesmo, né? A prova de matemática ali. Será? Fica em cima dele, 2 mais 2 aí, agora coloca a vírgula agora. 2 mais 2 aqui. Sabe? Então, por que não encarar o futebol? Por que não encarar o futebol como um idioma? E filosoficamente, é um idioma. É aprender ali o idioma da bola.
Sim. Então, por que não os pais entenderem que tá deixando o filho no futebol para ele aprender um idioma? Assim como ele aprende inglês, assim como ele aprende matemática, ciências.